Muito bem, e aí, meus caríssimos espectadores? Hoje quero dar uma dica a respeito da profundidade de linhas. Como eu utilizo o SketchUp em inglês, aqui a função se chama DepthQ ou DepthQ, e numa tradução literal seria sugestão de profundidade, mas felizmente no SketchUp em português já é direcionado para profundidade. Onde que a gente encontra isso? Você pode vir aqui em View, Edge Style, e aqui você tem a opção DepthQ. Eu já habilitei um atalho para ela, mas isso aqui fica à vontade de cada um, da forma que achar que é melhor. Até porque é uma função que você não ativa para estar modelando. Fica aí essa dica. Ela pesa muito a visualização, porque ela é uma linha dinâmica, ela vai ser exibida de acordo com a face, com acordo de... Ela é desenhada de acordo com a disposição da câmera. Sempre serão desenhadas linhas mais grossas na simulação daquilo que estaria mais próximo da câmera, ou seja, da visão do observador. Aqui eu também já coloquei na disposição de câmera paralela, e todo mundo sabe que câmera, projeção paralela, porque na perspectiva é assim. Não quer dizer que ela não funcione em perspectiva, só porque nesse pequeno tutorial, já peço desculpas porque sei que vai ficar chato, porque aqui a gente mostra muito, fala muito, mas sempre com essa imagem muito parada, estática. Então, quem precisa aprender sobre isso aí tem que ter paciência mesmo. Então, vou ativar aqui o DepthQ. Vamos dar um zoom aqui, uma leve aproximada. Essa linha, esta linha, esta linha, esta linha, por estar em perspectiva, o SketchUp tenta simular. Agora nós vamos colocar nesta visão. Creio que pode ser notado, isso vai depender um pouco da resolução, até mesmo com que o YouTube vai exibir para vocês, ou da qualidade do vídeo que você possa vir estar assistindo no momento, mas aqui eu posso dizer que essa linha é a mais grossa por estar mais próxima e essa é a mais fina por estar mais longe. Estou falando linhas, mas no SketchUp o nome que se dá é arestas. No inglês são edges. Tá, Giovanni, por que você está me falando isso? Simples, porque esse é um recurso muito útil na hora de você apresentar o seu projeto técnico. Porque como a gente aprende lá no curso de arquitetura, até mesmo de engenharia, na representação gráfica do desenho, aquilo que está mais próximo é o que vai ser exibido com linhas mais grossas, ao passo que aquilo que está mais longe vai ser exibido com linhas mais finas, porque no 2D você não tem a profundidade que o 3D entrega. Então você tem que representar isso graficamente através desta pequena regrinha. E existe uma NBR, que daqui a pouco estarei passando para vocês também, que define qual que é a linha mais grossa e qual que é a linha mais fina. E já dizendo de uma vez, dentro do SketchUp você não define espessura de linha. O que você está vendo aqui é um fator multiplicador. A linha mais fina tem o valor 1 e a linha mais grossa, aqui está o detalhe, você define esse fator multiplicador. Vamos lá, eu já criei aqui a separação de bandejas, então para o meu aparece assim, a Style Tray. Eu separo todas as bandejas dentro do SketchUp. Eu não deixo aquela bandeja única que tem materiais, estilos, tags, outline. Eu separo porque para mim é mais conveniente trabalhar dessa forma. Se alguém interessar em fazer com que o seu também trabalhe assim, posta aí nos comentários aí que a gente cria um videozinho, se for do interesse, mostrando como fazer a separação. Mas é algo fácil, tranquilo e não vai ser demorado, é rápido. Voltando aqui ao assunto. Quando a gente vem aqui nos estilos, nós temos aqui a nossa abinha, nós temos a janelinha aqui que mostra os estilos, você tem aqui para escolher os que já vêm de instalado, padrões, tal, mas aqui nós temos a edição. Estão vendo aqui, nós temos o Profiles, que no português é perfis, a Edges, que são as arestas, você desmarcou aqui, você não tem linha nenhuma acontecendo, e o DepthQ, que é a nossa profundidade. Estou com um valor 3. Eu posso mudar? Claro. Vamos colocar um 6. E automaticamente você já percebe isso acontecendo com mais intensidade aqui dentro da modelagem. Mas como eu disse, e vou repetir, utilizem isso na hora do fechamento do arquivo para o layout. Não utilize isso para a sua modelagem normal dentro do SketchUp. Ele pesa muito, porque ele é uma linha que gasta mais, digamos, processamento até mesmo do que os perfis, que já pesam por si próprio. E
quero também deixar uma explicação. Vejo alguns vídeos do pessoal explicando sobre utilizar as linhas do SketchUp para o desenho técnico. E o pessoal fala sobre o profiles, os perfis. Não estou falando mal de ninguém, hein? Mas algo que eu ouvi que eu achei berrante. Ah, que a edges são as linhas mais finas, são aquelas que tocam no chão. Não, edges não são as linhas que tocam no chão. Quando você for olhar de cima, automaticamente elas serão as linhas mais afastadas que estarão. Se você fez um desenho técnico que tem parte do nível do piso, do nível 0, automaticamente as edges vão ser as linhas que estão tocando no chão, ou seja, elas estão presentes em toda a geometria. Nas geometrias orgânicas, eu vou tentar abrir algo rapidinho aqui, isso, creio que vai exemplificar. Bom, temos aqui algo que não é tão redondinho, desculpem aí, tão quadradinho quanto o anterior. Então aqui, percebam que aquilo que é orgânico, o SketchUp não mostra uma aresta, uma edge nesta parte arredondada. Por quê? Não tem aqui um limite de geometria. Vamos ativar uma vista de faces ocultas? Sim. Vejam, as formas geométricas terminam definidas aqui. E isso eu poderia até mesmo ocultar se eu quisesse. Mas, vamos lá, vamos voltar. Automaticamente aqui, vamos fazer melhor. Vamos tirar toda a texturização desse objeto. Pronto. Se alguém ficou interessado nisso aí também, é um plugin que a gente pode estar dando uma breve explicação, mas ele é específico para trabalhar materiais no SketchUp, para remover da seleção de toda a geometria, em parte interessante, mas para não perdermos o foco, vamos voltar. Estão vendo? Deixa eu até tirar o fundo aqui desse cinza. Pronto, agora nós temos uma melhor compreensão. Não tem uma edge definida, então o Profiles, o papel dele também é este. Ele gera uma borda na parte que não existe uma linha que demonstre ali o limite final daquele objeto. Pode acontecer que mesmo assim o Profiles não haja naquele local. Isso acontece muito em vasos sanitários. Nem sempre o Profiles vai desenhar aquela geometria ali da forma como você vê. Pode acontecer, não é sempre, mas é já para deixar esclarecido, né? Que ele não é o resolvedor de todas as coisas. Mas o Profiles, se você deixá-lo ativado no tempo integral, ele pesa. Aqui nós temos um objeto simples, então ele não pesou tanto. Mas se você tiver uma modelagem muito complexa, o Profiles vai te sacrificar, porque ele pesa muito. Ele é uma computação que o computador tem que fazer constantemente para estar exibindo ele. Então, desmarcamos o Profiles. Veja que geralmente as pessoas utilizam no Profiles o valor 2. Por quê? Porque geralmente os objetos que não têm uma linha que é exibida e que serão exibidos a partir de agora, estão acima do nível 0, quando é uma questão de planta baixa. Se você precisa do Profile simplesmente para exibir o objeto independente da distância, põe o mesmo valor, 1. Pronto, é como se criasse uma aresta ou uma edge em volta daquele objeto. Porque o Depth Q vai fazer o seu papel quando você precisar transferi-lo para a parte técnica. Vamos marcar aqui projeção paralela, uma vista frontal, e neste pequeno exemplo, nós vemos que aquilo que está mais próximo ou direcionado à nossa visão, que estaria mais próximo à câmera, está com a linha mais espessa, ao passo que aquilo que está mais longe da câmera está com a linha mais fina. Então isso aqui é o valor 3, automaticamente definimos que esta parte é a intermediária, está com o valor 2, e por fim, a parte mais longe está com o valor 1. Como disse antes, fatores de multiplicação. Você não é aqui 1 milímetro, 1 ponto, não é nada disso. Beleza, vou dar uma breve salvada nisso aqui para a gente mostrar isso lá no layout. Certo? Encerrando o nosso SketchUp, partindo para o layout. Bem, aqui como todos sabem, no layout você vem, Insert. Busca lá o arquivo que você quer transformar em desenho técnico. No caso aqui eu vou deixar ele numa escala de... Ok, escalinha de 1 para 2. E vamos lá, como todo mundo já sabe, dentro do layout, uma vez que você modela o seu 3D, você tem todas as vistas prontinhas para serem detalhadas aqui. Vou criar visualizações padrões. Isso aqui é simplesmente para exemplificar a questão que nós estamos falando sobre o Depth Q. Então, dentro do layout, quando você clica sobre o seu arquivo SketchUp, você tem aqui os estilos. Então, automaticamente ele vem com o seu último estilo salvo do SketchUp. E se você tiver criado lá dentro várias cenas, e cada cena com seu estilo, estarão todos os estilos catalogados nessa abinha aqui. Não estou errando nada não. Ok, vamos aproximar aqui. Creio que todo mundo entende que o layout tem essa exibição ao estilo rascunho mesmo, porque é uma forma de otimizar e deixar a sua
documentação aqui, o seu processo de documentar isso mais rápido, porque se você modificar para querer ter uma ótima exibição do seu objeto aqui, isso vai pesar e na maioria das vezes vai travar, não vai dar certo. Então, dica que eu já deixo de uma vez para dentro do layout. Você preocupe com a saída. Como que eu faço isso? Você vem em File, Document Setup, e aqui em papel, paper, resolução de renderização. Na resolução de display ou resolução da exibição aqui, enquanto você trabalha, você pode deixar em médio. Na sua resolução de saída é que você deixa em high, porque quando ele for renderizar ou fechar o seu arquivo, vai tudo bonitinho, sem serrilhado, vai perfeito, mas tem que estar habilitado desta forma. Aqui, recomendo sempre trabalhar com a opção raster. A não ser que você esteja fazendo detalhamento de uma peça, eu diria até mesmo que o que aqui está aceita, porque é pouca coisa. Mas quando trabalhamos com planta baixa, detalhamento de ambientes, essas coisas, fica a dica, use o raster, é a forma mais rápida. O híbrido pesa muito e o vetor nem se fala. É travamento na certa, a não ser que você tenha o computador da NASA, que não é o meu caso. Feito isso, o nosso DevKit está ativado, os profiles também estão, então a gente percebe novamente que aquilo que está mais próximo tem as linhas mais grossas, aquilo que está mais longe tem as linhas mais finas, o detalhe maior fica como falei lá atrás. No SketchUp você tem um fator de multiplicação para as linhas, você não tem uma medida, você não está trabalhando com milímetros, pontos, nada disso. Agora, aqui dentro do layout, e eu estou falando do layout de 2023, mas no 2022 não muda nada, é a mesma coisa. No seu modelo SketchUp você tem aqui SketchUp Model, e você tem a Viewport, papapá, e aqui é que se encontra este detalhe. Então quer dizer que linha, escala de linha, line scale, 0,5 pontos, meio ponto, é a sua linha mais fina. Automaticamente a sua linha mais grossa está com 1,5 ponto. Por quê? O fator de multiplicação é 3, como deixamos lá ativado. Se fosse 6, então aqui teria 3 pontos. E aqui você pode escolher a espessura desta linha. Porque você pode jogar um fator de multiplicação maior no SketchUp, um exemplo 6, e aí você escolhe uma espessura de linha mais fina. Se ela fosse, por exemplo, uma 0,2, viram? Significaria que a minha linha mais fina parte do 0,2, e se o fator de multiplicação é 0,3, a minha linha mais grossa seria 0,6. Se eu tivesse utilizado 6 como fator de multiplicação dentro do SketchUp, a minha linha mais grossa seria 1,2. Então, é só atentar a esses cuidados para não fugir lá da nossa norminha da NBR e fica tudo certo. Automaticamente também, dentro da norma da NBR, a gente não vai poder utilizar essas linhas tão finas. Mas isso aqui é exemplificando, é para mostrar funcionalidades dentro do layout. E detalhe, quando você modifica de um, você não modifica de todos. Compreenderam? Olha só, este daqui eu defini para ele que a linha mais fina era 0,2. Neste daqui, continuou lá no mesmo formato como ele foi trazido, 0,5. E assim, consequentemente. Perdão, consequentemente? Que consequente? E assim, automaticamente, todos os outros que não foram modificados. Digamos que eu modifique aqui só, por exemplo, a minha linha mais fina para ser 1 ponto. Então, a minha linha mais grossa, 3 pontos. Simplesmente para exibição. E é assim que funciona. E esse recurso é um recurso que estou trazendo aqui porque muita gente acreditava que isso era coisa somente de Revit. E nunca foi. O SketchUp tem também isso nativamente desde as suas primeiras versões. É o peso de linha automático. É simplesmente você saber habilitá-lo dentro do SketchUp e trazê-lo para o layout. Espero que o vídeo tenha ajudado. Naquilo que não foi bom também podem falar aí nos comentários. O que eu mais espero é o feedback de vocês. Valeu, até a próxima. E eu vou deixar aí a NBR aí nas descrições. Valeu, pessoal. Tchau, obrigado.